Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, uma alegria estar participando da nossa reflexão, quando eu fui convocado, né? E eu agradeço muito por isso. E hoje eu fui incumbido então de falar um pouquinho sobre a nossa oração dominical. Antes disso, a gente vai falar um pouquinho sobre oração. Por que orar? Será que a oração faz bem para nós? De que forma a gente deve orar? Para quem a gente deve orar? Então vamos seguindo. A gente já viu que a gente se atrapalhou um pouquinho agora, né? Então a gente não tem o hábito, às vezes, de fazer a oração conforme ela está lá na Bíblia. Vocês já perceberam que ela está assim lá na Bíblia? Essa descrição, esse texto é a verdadeira oração dominical. Certo ou errado? Não sei. Né? Errado é a gente não orar. Né? Mas se a gente orar, está tudo certo. Né? As traduções diferem um pouquinho, mas nós precisamos sim orar, fazer a nossa. Então vamos refletir um pouquinho sobre a oração. É uma prece, então, que ela é dirigida a Deus ou qualquer outro ser espiritual, ser magnânimo, enfim, né, que a gente eleva o nosso pensamento. Então, ela se trata de uma ligação muito forte com seres divinos, através de súplica, através de graças, louvor, adoração e outras situações que a gente queira também adjetivar, né? A oração ela pode ser feita de modo individual ou em grupo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Nós não temos hora nem lugar para fazer oração. Né? Meio privado, meio público, né? Também pode seguir um modelo formal ou de forma espontânea. Como é bonito quando a gente faz uma oração espontânea, que vem do nosso íntimo, que vem do nosso ser. Né? É bem mais interessante, né? Olha só que informação importante. Orar a Deus é pensar nele. Quem é que aqui quando ora pensa em Deus? Ou se sente próximo de Deus? Né? Ou se põe a comunicar com Ele? Imaginar? Né? Porque tudo em nós a gente busca a imaginação. O meu Deus pode ser diferente daquele que o Rui pensa, o que a Rui pensa, né? Mas é um ato de louvar. Ele pode ser um ato de louvar, de pedir ou agradecer. A questão da oração. Por que está sublinhado? Não é por acaso. Porque agradecer, de certa forma, é mais importante. Será que Deus não sabe o que a gente precisa? Será que nós precisamos estar pedindo toda hora? Né? Então a questão de agradecer é extremamente importante. Vamos agradecer mais, gente. Pela prece, a gente busca o convívio, o concurso dos bons espíritos. Né? E é através deles que a gente pode se inspirar com ideias boas, com ideias sadias, com ideias que vai agregar para a nossa evolução. Então, ela adquire força moral, né, necessária para vencer as nossas dificuldades, os nossos desafios, né, e volver por um caminho reto, né? De preferência aquele que o Cristo nos deixou como roteiro seguro, né? E a prece da oração dominical é um roteiro seguro, né? Que a gente vai ver. Por meio então da prece também podemos desviar o mal que muitas vezes está em nós e que nós mesmos atraímos, né? Tudo que acontece conosco, a responsabilidade é nossa. E o mal não é diferente. E a oração ajuda muito para isso. Muito mesmo. Tá? Olha só que informação importante. Lá no livro dos Mensageiros, capítulo 25, Efeitos da Oração. O Aniceto, que é um instrutor do Vicente, do André Luiz, ele diz o seguinte, que não há prece sem resposta. Olha que frase importante, né, gente? E ela é filha do amor. Não é apenas súplica, né? É uma comunhão entre o Criador e a criatura. O que é uma comunhão? É a gente
estar como se fosse um só. É comungar com as ideias, com o pensamento, se aproximar de Deus ou dos seres divinos, né? Ele diz ainda que é o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O que é um influxo? É aquilo que nós puxamos para nós, que sai de nós ou que vem para nós. Então, ele é um poderoso influxo. E a prece impessoal é ainda mais importante. O que é uma prece impessoal? É aquela que a gente faz para o planeta, para a comunidade, para a humanidade. É bem importante. Ela pode ser dirigida a um amigo, um irmão, a um doente, pode, não tem problema nenhum. Mas a força da prece impessoal, ela é infinitamente maior, né? E a gente precisa se acostumar com essas ideias. E ainda ele diz que delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Então olha só que informação que ele está nos passando, né? Então aqui a pergunta que já teve a resposta lá, mas Deus escuta as nossas orações? Né? Pode até escutar, desde que a gente faça com sinceridade, né? Nós precisamos ser sinceros, independente se ela é decorada, se ela é uma espontânea, se for a oração dominical, não importa, mas ela tem que ser sincera. A gente precisa estar pensando, tem que fazer essa comunhão com Deus, né? E ela não fica sem resposta, né? Então, às vezes, a solução do problema ela pode ser complicada, mas não depende apenas dos benfeitores espirituais, aqueles que a gente invoca ou eleva o nosso pensamento, né? Mas ela depende muito de uma mudança de atitude nossa. Nós precisamos mudar as nossas atitudes, as nossas ações, aquilo que porventura não está de acordo com o Evangelho, né? E nós que já sabemos um pouquinho, a gente precisa refletir sobre isso, né? A gente precisa fazer essas mudanças. É difícil? É difícil. Não é fácil. A caminhada é longa, mas passo a passo a gente consegue, né? Aonde que nasceu a oração dominical, né? Quem de nós não tem necessidade de orar? Ou de fazer uma prece, né? Os apóstolos da mesma forma, eles tinham necessidades como nós. As necessidades que nós temos hoje para resolver os nossos conflitos, os nossos problemas, nossos desafios, né? E eles pediram para Jesus, ensina-nos a orar, né? Então, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um desses discípulos disse: Senhor, ensina-nos a orar, né? Como João, que antecedeu nosso Senhor Jesus, ensinou os discípulos dele, né? Está lá em Lucas. Então, a prece dominical, olha essa informação, gente. Ela está lá na Fonte Viva, o Emmanuel diz, no capítulo 77, intitulado Pai Nosso. A prece dominical, ela nunca será devidamente compreendida devido à sua grandeza, né? A gente está tentando, né? Pois cada palavra tem fulguração de sublime luz. A gente não imagina ainda o que está escrito ali, né? É uma recitação, umas palavras, né? Algo que a gente ainda precisa vislumbrar muito, estudar muito, buscar se elevar mais para a gente poder compreender. A gente não pode ficar só aqui nesse plano, né, no horizontal, mas sim na vertical, para a gente poder entender essa oração. E ela se baseia fundamentalmente em dois princípios, gente. A oração dominical, nos fundamentos de Deus e na exaltação à comunidade. Fundamentos de Deus, constituído para nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas, onde o Espírito Universal do Pai há de presidir a ação de pensar e falar,
ensinar e fazer. Então ela é voltada, a primeira parte, a Deus. Todos os fundamentos que Deus nos traz, que Ele preside em pensar e falar, ensinar e fazer. A segunda parte, ela nos traz mais um viés de humanidade, para aquilo que a gente precisa compreender, né, como comunidade, como família, né, como pessoas individuais, no trabalho, enfim. Depois de Deus, então, a humanidade, que somos nós, compreendendo as necessidades e aflições de todos nós. Quem não tem aflição? Todos nós ainda temos e teremos ainda por um longo período. A oração dominical ainda, então, essa aqui é Kardec que nos diz, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo e para com o próximo. Isso aqui está lá no Sermão da Montanha, no livro Sermão da Montanha de Rodolfo Caligares. Então, ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, pedido das coisas necessárias. Olha só, outra coisa muito importante, né? Ela diz coisas necessárias e não supérfluas, né? Ou algo que eu já tenho, né? Mas sim aquilo que é necessário para mim, que eu preciso. A vida e o princípio da caridade. Então ela nos traz um viés, um princípio de caridade também. Aqui trago também lá do Quinto Evangelho. Quinto Evangelho? Alguém já ouviu falar em Quinto Evangelho? Tem Quinto Evangelho, né? Então, Quinto Evangelho de Tomé, né? Escrito lá pelo Huberto Roden, né? Ele nos diz, a oração do Pai Nosso não é uma reza, uma recitação verbal, né? Há muita diferença entre oração, reza ou prece, né? Ele é um roteiro espiritual que indica uma direção, né? Então isso a gente precisa se dar conta também. A oração dominical, ela nos traça, ela nos indica uma direção, como que estivesse abrindo a alma rumo ao infinito. E aqui talvez esteja uma explicação porque que ainda a gente está muito longe de compreender a oração. Ela está rumo ao infinito, né? E o infinito a gente talvez não compreende ainda, né? Ela deve ser tão espontânea e natural como a respiração. Quem é que aqui consegue fazer a prece do Pai Nosso, se concentrar única e exclusivamente em todas as letras, todas as palavras, em todo o tempo que a gente faz a oração? Difícil, né? Não tem como a gente, às vezes, dispersar o pensamento e não pensar em outra coisa. Mas é isso que a gente precisa fazer, de forma espontânea, natural, como se fosse a nossa respiração. Aqui, então, a gente vai ver um pouquinho da divisão da oração dominical, né? Eu trago aqui algumas recitações do Boa Nova, aonde que ele traz explicações em partes da oração dominical. E ele começa assim, então, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, né? Então, essa invocação, Pai Nosso que estás nos céus, Jesus chama Deus de Pai. Ele não chama de mestre, ele não chama de rei, né? Ele não adjetiva de outra forma, mas sim de Pai, para que seja uma forma carinhosa de chamá-lo, assim como todos nós nos sentimos filhos amados. Ele se equipara a nós, né? Para que todos nós possamos entender, né? Ou chamá-los de Pai. Então, a primeira petição, né, seria: o santificado seja o vosso nome. Então, o nome aqui que ele faz referência é uma expressão de essência, onde revela o voto de santificação das criaturas, que possa eu, né, o seu nome, honrar o meu comportamento, pois com as boas obras levamos os homens para glorificar a Deus. Então, ele faz essa petição inicialmente, né, para que a gente consiga visualizar ou vislumbrar o restante da oração. Então aqui Jesus deixa muito claro que Ele, Deus, esse Ser Supremo, Ele é Pai. Ele é Pai de todos nós, de
toda a grande família humana, de toda a humanidade. É isso que ele mais faz questão de deixar claro, que a gente precisa compreender. E não é apenas alguns poucos escolhidos, ou seja, todos nós somos iguais perante o Senhor. Aqui, então, seja o vosso santo nome bendito e louvado por toda a terra, universo, astros, remotos, né? Santificado seja o vosso nome. Então, ele recita isso para todos os mundos, os universos, os astros, os remotos, né? Até aquilo que a gente não visualiza ou não mensura ainda, né? Perante a nossa incapacidade que nós temos. E ele continua: venha a nós o teu reino. Segunda petição: venha a nós o vosso reino. Aí é um desejo ardente de que o mundo se coloque sob o reino do Pai. E o reino do Pai, a gente pode pensar que ele não é terreno, mas sim espiritual, né? Ele não é da matéria, ele não é essa coisa física que a gente está vendo com os nossos olhos físicos, né? Que as criaturas se submetam às suas leis, transformando em uma casa de justiça, caridade e amor. Quando eu digo as suas leis, é as leis divinas, as leis naturais, as leis de Deus, né? Que nenhum de nós há de fugir dessas leis. Não tem como fugir. Essa é a verdade. Mais cedo ou mais tarde a gente vai passar ou está passando por elas. Continuando ainda, venha a nós o vosso reino. Então, esse reino de Deus, ele não é um lugar. A gente pode compreender dessa forma. E lá no Sermão da Montanha deixa muito claro isso. Mas algo observado em nosso íntimo. É um reino que está interno, está no nosso íntimo. Evolução e aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, quanto mais a gente aperfeiçoa, busca conhecimento, seja ele científico, espiritual, moral, e pudermos associar isso, a gente vai estar vislumbrando esse lugar, que é dentro de nós. Né? Aqui tem uma passagem de Lucas que deixa muito evidente isso, né? O reino de Deus não virá com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, ou acolá. O reino de Deus está dentro de nós. Então, da forma que entendemos, o reino de Deus não poderá ser implantado na terra sem antes ser uma realidade em nossos corações. Então, no momento que nós conseguimos implantar isso em nós, nossos corações, no nosso íntimo, no nosso ser, depois disso, a gente vai poder, talvez, implantar nesse plano, na Terra, no globo, nos universos, né, nas galáxias, enfim. Né? Então, e ele acrescenta: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aqui ele dá a entender que essa vontade amorosa e justa, que está lá no Boa Nova, né, deve se cumprir em todas as circunstâncias. O que é todas as circunstâncias? Né? Em tudo aquilo que a gente faz, que a gente age, que a gente vive. Né? E aqui vem a terceira petição, então, essa licitação. Significa que devemos nos conformar ou aceitar a vontade do Pai. Muitas vezes a gente não compreende o que está lá escrito no Evangelho, e por isso que a gente precisa buscar outras obras, outros entendimentos, para poder compreender melhor o que está nas Escrituras. Né? Só que antes de compreender, a gente precisa aceitar. Se a gente aceitar, já é mais de meio caminho andado. Nós aceitando o que está lá, depois a gente tem um tempinho ainda para compreender. Né? Mas a gente precisa correr que o tempo urge. Né? Então, nós precisamos aceitar a vontade do Pai, que sabe governar. Ele sabe governar ao invés de fazer prevalecer a nossa vontade, que é pequena. A nossa vontade é pequena. O nosso conhecimento é pequeno. Né? E a gente pode perceber isso, talvez, porque esse Ser Supremo,
Ele olha de cima, ele vê tudo, né? E nós olhamos muitas vezes horizontalmente e a gente não consegue perceber tudo o que acontece, né? Então a nossa vontade é pequena, caprichosa e ignorante. Está lá no livro dos Espíritos, né? Nós nascemos simples e ignorantes, mas a ideia é que a gente se aprimore, se aperfeiçoe, busque essa ascensão moral e podemos ser igual ao nosso Senhor Jesus. Ele mesmo disse isso, está lá no Evangelho, né? Então a gente precisa ir buscar esse aperfeiçoamento. Ele continua aqui, né? Nós podemos nos furtar da vontade divina? Até podemos, né? Mas até quando que a gente se furta da vontade divina, né? E aqui eu trago um exemplo, né? Qual é o pai que vai deixar uma criança não ir na escola ou não ir no dentista, por exemplo, né? E Deus age assim conosco. Mesmo que ele não tenha muito conhecimento, o pai terreno aqui, ele quer que o filho vá para a escola, que vá aprender, que vá no dentista, não quer deixar o dentinho dele cair. Deus age assim conosco, né? Nós temos relativa liberdade em fazer o bem e o mal, aproveitando ou não as oportunidades, porém ninguém não se submeterá às leis divinas. Tinha comentado antes, né? Então, a nossa liberdade ela é relativa, ela vai até certo ponto. Nosso livre-arbítrio, nossa liberdade, né? Mas em algum momento nós vamos ter que se submeter à vontade de Deus ou às suas leis, né? Então, visto que todos um dia buscarão a felicidade pela prática do bem, né? Ou seja, cumprindo a vontade do Senhor. Então, diante da nossa ignorância, muitas vezes nós não sabemos o que mais nos convém. Então, é exatamente isso, né? Muitas vezes nós não temos condições de saber o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Então, cuidado com o que nós pedimos. Muito cuidado. Isso a gente precisa ter noção. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, ele segue, esclarecendo então que todas as possibilidades de saúde, trabalho, experiência chegam invariavelmente para os homens da fonte sagrada da proteção divina. Quarta petição. Nessa tradução, então, o pão é o pão para a subsistência. Dá-nos hoje o pão de amanhã ou o pão de hoje. Né? Não vos preocupeis com o pão de amanhã. E esse pão que ele está falando aqui, às vezes não é só um alimento físico. Né? É também, a gente pode entender dessa forma. Mas ele está falando aqui principalmente do alimento espiritual. E ele diz, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, para que nós lembramos de recitar todos os dias a oração, para que a gente não caia no esquecimento. Nos dai hoje, porque é hoje que nós estamos existindo, vivendo, trabalhando. Continua aqui então, o homem no estágio que nós nos encontramos, né? Nós necessitamos nos alimentar além do físico, né? Nós não nos satisfazemos mais apenas com a conservação orgânica, né? Nós precisamos tudo que seja indispensável para o nosso crescimento moral e espiritual também, através da nossa consciência. Então há uma necessidade para isso. Não chega mais as coisas físicas, né? As coisas que a gente observa aqui. Nós devemos conhecer o que é o bem para cultivá-lo, assim como o mal para saber o que não fazer, para saber as consequências que ele nos traz. E cumpre-nos aceitar de bom grado como a dádiva divina. Né? Tudo isso está lá naquele livro, Sermão da Montanha. Recomendo muito para a gente ler, para a gente compreender um pouco melhor. E aqui eu trago alguns versículos, então, do Evangelho, lá de Efésios, né, de Mateus, que traduz muito essa frase do Pai Nosso. Né? E ele continua, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Né?
Então aqui está a quinta petição. Perdoa-nos, né? Se nós não souber perdoar, jamais seremos perdoados. Então aqui entra várias leis, ou uma lei em várias, como se diz, a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? E aqui a gente precisa ter muito cuidado, né, gente? Porque é indispensável esse perdão, ou ser perdoado, ou perdoar, para que a gente possa se libertar. Só o perdão é que vai nos libertar das nossas angústias, das nossas brigas que nós temos, seja com familiares, seja com pessoas do nosso convívio, né? E ele liberta o nosso espírito, que é a nossa essência. E é o espírito que precisa ser liberto, não é outra coisa. Fazendo as pazes com os outros é os nossos irmãos, os espíritos alheios, né? Podemos seguir com isso em paz com Deus. E a gente estava falando justamente isso antes, né? Sobre a paz e felicidade. Então, aqui seguindo, essa lei, ela trata exatamente de dar e de receber. A gente pode adjetivar ela dessa forma também, além da ação e reação, dar ou receber, onde cada um recebe da justiça divina exatamente de acordo com o que dá. E aqui eu trago outros exemplos também de versículos, né, gente, que caminha de encontro com essa citação. Aqui ainda seguindo, o perdoar é um composto de dar ou doar, se doar completamente, abrir mão de si mesmo até, né? Dar ou doar o próprio eu ao trem, o perdão verdadeiro, quando a gente fala, né? Esse é o perdão verdadeiro, doar até o eu próprio, né? Perdoemos-nos uns aos outros até 7 vezes, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, está lá no Evangelho também, né? E aqui ele finaliza então a oração dominical dizendo: não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. E ele finaliza com o amém, né? A gente também tem outra forma muitas vezes de finalizar, mas novamente é o que está lá na Bíblia, né? Para nós entendermos. Ele continua com a 6ª e a 7ª petição. Então aqui, não deixei cair em tentação, é um pedido de socorro que fizemos muitas vezes, né? Para que não sejamos colocados em situações perigosas que nos experimentam as forças, pois tememos sucumbir, já que conhecemos nossas fraquezas. Pedimos a misericórdia do Pai para que nos dê provas conforme aquelas que nós possamos suportar, né? Pois as provas, elas são úteis, elas não têm que parar, né? Elas têm que vir até nós, mas que a gente tenha força e coragem para suportar elas, né? E isso é para a nossa evolução, justamente para isso, né? Tentação não é pecado, ela é prova, e a prova é sempre boa para nós, desde que a gente consiga passar por ela, né? E livrai-nos do mal. Segundo Mateus, então, não resistamos ao homem mau, não podemos nem nos defender quando um homem mau nos ataca. Não podemos nos defender, é o que está lá, né? Ainda que nos mate, é o que está lá, como Jesus nos exemplificou. Então, mas como sabemos que ainda não temos capacidade de agir assim, pedimos para que Ele nos livre, né, de encontros assim, por exemplo, né, com homens maus, porque a gente ainda não tem condições de lidar com isso. Então é nesse sentido que a gente traz isso. Finalizando novamente, então aqui o Espiritismo ele nos traz também, nos revela, né, um novo olhar para os desafios. A gente tem o hábito de chamar de problemas, né, as nossas situações diárias, mas não são mais do que desafios, né, que nos permite compreender melhor o mecanismo das tentações que nos são impostas, e muitas vezes por nós mesmos, ou quase sempre por nós mesmos, né?
e como vencê-las, como passar por elas. Então, essas tentações podem ser uma espécie de exame ou aferição para o nosso adiantamento. E é sempre para o nosso espírito que essas situações acontecem. Então, aqui, na passagem lá de Mateus, orai e vigiai para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, porém a carne ainda é fraca. E aqui, então, um resumo do sentido do Pai Nosso. Ensina-nos a individualidade, que a prece deve ser sempre uma aproximação máxima possível entre nós e a nossa origem. E por isso recorda-nos que Deus é o Pai, já que somos gerados por Ele, pois nele vivemos nos momentos e existimos. Como disseram alguns poetas de vocês, também somos descendência dele. Está lá em Atos. Somos partículas do grande foco de luz incriada quando nos dirigimos a esse Pai que reside no secreto, e nós mesmos devemos voltar-nos a mergulhar nesse secreto, entrar no nosso quarto e, além disso, trancar as portas. Já falamos aqui sobre isso em outros momentos, de nossos sentidos, isolando-nos de tudo que é externo e material, e até mesmo de nosso eu pequeno, de nossa personalidade, para que o contato seja ainda mais puro possível. Desculpa o passado da hora, agradeço muito a atenção de vocês. Obrigado.